rainha dos bandidos ou simplesmente uma defensora dos direitos e injustiça contra as mulheres. Esse é o caso de Forlan Devi. Forlan Devi, popularmente conhecida como a Rainha dos Bandidos, foi uma bandida indiana e mais tarde uma política, depois de ter sido violada por alguns membros de sua aldeia. Forlan Devi tornou-se bandida e autorizou a eliminação de 22 aldeões de castas superiores no ano de 1981. Vale ressaltar que castas é um termo usado na Índia para definir a classe social das pessoas. Depois disso, ela se tornou conhecida em toda a Índia como bandida. Algumas pessoas acreditam que a maioria dos seus crimes foram cometidos em busca de justiça para o sofrimento das mulheres, especialmente aquelas das infelizes castas mais baixas. No entanto, as autoridades indianas consideraram isso um mito. Certa vez, ela foi presa injustamente por procurar os envolvidos em seu abuso de ordem sexual, para serem julgados pelos seus crimes. Em seguida, tornou-se Marte por exigir essa vingança independentemente da autoridade e como parte de uma gangue. Mais tarde, ela se rendeu e disputou com sucesso a eleição como membro do partido Samajwadi. O filme Bandit Queen, de 1994, foi vagamente baseado em sua vida. Forlan nasceu na casta Mala, na pequena aldeia de Urakapurwa, Uttar Pradesh. Ela era a quarta filha de Devi, Din e Mola. O pai de Forlan possuía um acre, 0,4 hectares de terra, com uma enorme árvore de neem. Ele esperava que a valiosa madeira da árvore lhe permitisse pagar o dote pelo casamento de suas filhas. Quando Forlan tinha 11 anos apenas, seus avós faleceram. Pouco tempo e seu tio declarou-se o chefe da família. Ele assumiu a herança por engano, deixando a família de Forlan na pobreza. Seu tio teve um filho, Mayadin. Ele cortou a árvore de neem e vendeu a madeira, com a intenção de ficar com o lucro para si. Embora seu pai tenha se submetido com protestos moderados, Forlan confrontou seu primo. Ela o insultou, chamou-o publicamente de ladrão e o atacou. Com sua irmã mais velha, ela organizou um protesto nas terras dele, mesmo depois da violência contra Forlan, nocauteando-a com um tijolo. Ela não cedeu. Em um esforço para se livrar de Forlan, Mayadin providenciou para que ela se casasse com um homem chamado Puti Lal, que morava a centenas de quilômetros de distância. Puti Lal estava na casa dos 30. Forlan tinha apenas 11 anos. Devi afirmou em sua autobiografia que ele era um homem de muito mau caráter. E se você chegou até esse ponto do vídeo, eu peço a sua inscrição, o seu like, deixe um comentário e ative o sininho das notificações aqui do canal para você perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui toda semana. Muito obrigado. O marido de Forlan violou-a e maltratou-a, o que foi angustiante para ela, especialmente devido à sua idade e isolamento. Ela fugiu várias vezes e seria devolvida ao marido para punições severas. Ela foi devolvida à sua aldeia, sendo considerada jovem para cumprir os seus deveres de esposa. E 3 anos depois, em 1977, ela voltou para a casa de Puti Lal. Ela protestou e foi devolvida à casa de seu pai. A esposa que abandonava o marido era um sério tabu nas áreas rurais, e Forlan era considerado uma pessoa errada em meio à sociedade. Forlan continuou a desafiar seu primo Mayadin, acusando-o de roubo. Ela o levou ao tribunal por possuir ilegalmente as terras de seu pai, mas perdeu o caso.
Em 1979, Mayadin acusou Folan de roubar pequenos itens de sua casa e providenciou sua prisão pela polícia. Durante os 3 dias de prisão, ela foi agredida e violentada sexualmente pelas autoridades. Ela culpou o primo pela injustiça e desenvolveu ódio pelos homens, que rotineiramente denigriam as mulheres. Quando foi libertada da prisão, ela foi ainda mais rejeitada pela sua aldeia e pela família. A justiça era elusiva, e ela se sentiu magoada por seu desamparo. Em 1979, uma gangue de bandidos raptou Folan. Alguns também dizem que ela não foi sequestrada. O líder da gangue, Babukjar, queria abusar sexualmente dela. No entanto, ela foi protegida por Vikram Mala, o segundo em comando da gangue que pertencia à casta de Folan. Uma noite, quando Babu tentou abusar de Folan, Vikram o matou e assumiu a liderança da gangue. Folan se apaixonou por esse homem, que sem dúvida a protegeu e se tornou a segunda esposa de Vikram. A gangue saqueou a aldeia onde morava o marido de Folan. Folan esfaqueou o ex-marido e arrastou-o para a frente dos aldeões. A gangue o deixou caído, quase sem vida, na beira da estrada, com um bilhete de alerta para homens mais velhos que se casassem com o menino. Folan Devi aprendeu a usar um rifle com Vikram. Participou das atividades da gangue em Uttar Pradesh. As atividades consistiam em saquear as aldeias de castas superiores, sequestrar proprietários de terra de castas superiores para obter resgate e roubos de trens. Após cada crime, Folan Devi visitava um templo de Durga e agradecia a deusa por sua proteção. A gangue se escondeu nas ravinas de Chambal, em Dholpur. Algum tempo depois, Shriram e Lalahan, 2 irmãos bandidos da casta superior pertencentes à casta de Thakur, retornaram à gangue. Eles ficaram indignados com o assassinato do líder da gangue por um membro de uma gangue de casta inferior. Shriram faria avanços de ordem sexual em direção a Folan. Isso gerou tensões entre Shriram e Vikram, que fez o pedir desculpas a Folan. Quando a gangue saqueava uma aldeia, Shriram batia e insultava as Malahas. Isso desagradou os Malahas da gangue, muitos dos quais acabaram deixando a gangue logo depois. Quando Shriram conseguiu que uma dúzia de Thakur se juntasse à gangue, Vikram sugeriu que a gangue fosse dividida em 2, mas Shriram recusou. Pouco depois, Shriram e outros membros da gangue Thakur tentaram matar Folan e Vikram, que conseguiram escapar. No entanto, mais tarde eles tiraram a vida de Vikram com sucesso e sequestraram Folan e trancaram na aldeia de Bermai. Folan Devi foi agredida e violentada por vários homens em Bermai. Depois de 3 semanas, ela conseguiu escapar com outros 2 Malahans da gangue de seu falecido marido Vikram. Ajudada por um aldeão da casta inferior, ela reuniu uma gangue de Malahas e liderou com Man Singh, um membro da antiga gangue de Vikram. A gangue realizou uma série de assaltos violentos no norte e no centro da Índia, visando principalmente pessoas de castas superiores. Alguns dizem que Folan Devi tinha como alvo apenas as pessoas de casta superior e partilhou ao saque com as pessoas de casta inferior. Mas as autoridades indianas insistem que isso é um mito. 17 meses após sua fuga de Bermai, Folan voltou à aldeia para se vingar, em 14 de fevereiro de 1981. Folan e sua gangue marcharam até a aldeia de Bermai, vestidos como policiais. Os Thakurs da aldeia estavam se preparando para um casamento. A gangue de Folan exigiu que seus sequestradores fossem apresentados, junto com todos os objetos de valor da aldeia. Detalhes sobre o que exatamente aconteceu não estão disponíveis, mas dizem que Folan reconheceu 2 homens que anteriormente a havia agredido sexualmente e assassinado seu marido. Quando a gangue de Folan não conseguiu encontrar todos os saqueadores após uma busca exaustiva, ela ordenou que os membros de sua gangue alinhassem todos os homens Thakur de casta superior da aldeia e atirassem neles. Os ladrões abriram fogo e mataram 22 homens Thakur, a maioria dos quais não estavam envolvidos no sequestro dela
e nos abusos de ordem sexual. Mais tarde, Roland Dev afirmou que ela mesma não matou ninguém em Berremai. Todos os assassinatos foram cometidos por membros de sua gangue. O massacre de Berremai foi seguido por uma enorme caça policial que não conseguiu localizar Roland Dev. VP Singh, o atual ministro e chefe de Uttar Pradesh, renunciou após os assassinatos de Berremai. Roland Dev passou a ser chamada de Rainha Bandida. Bonecas de Roland Dev vestidas como a deusa hindu Durga foram vendidas em cidades mercantis em Uttar Pradesh. Ela foi glorificada por grande parte da mídia indiana. 2 anos depois do massacre de Berremai, a polícia ainda não tinha capturado Roland Dev. O governo de Indira Gandhi decidiu negociar a rendição. A essa altura, Roland Dev estava com a saúde debilitada e a maioria dos membros de sua gangue estavam sem vida. Em fevereiro de 1983, ela concordou em entregar-se às autoridades. No entanto, ela disse que não confiava na polícia de Uttar Pradesh e insistiu que só se renderia à polícia de Madhya Pradesh. Ela também insistiu que só depoiria diante da foto de Mahatma Gandhi e da deusa hindu Durga, e não diante da polícia. Ela colocou diante de 4 condições: afirmação da aversão à pena de morte, o mandado dos demais membros não deverá ultrapassar 8 anos, um terreno para sua reconciliação, toda sua família deveria ser escoltada pela polícia até a cerimônia de rendição. Um chefe de polícia desarmado encontrou-a num esconderijo nas ravinas de Chambal. Eles caminharam até Bri, onde ela colocou seu rifle diante dos retratos de Gandhi e da deusa Durga. Os espectadores incluíram uma multidão de cerca de 10.000 pessoas. 300 policiais esperavam para prendê-la e outros membros de sua gangue que se renderam ao mesmo tempo. Roland Dev foi acusada de 48 crimes, incluindo 30 acusações de dacoite, banditismo e sequestro. Seu julgamento foi adiado por 11 anos, período que ela cumpriu na prisão. Durante esse período, ela foi operada de cistos ovarianos e submetida a uma histerectomia desnecessária, colocada em liberdade, porém em liberdade condicional, no ano de 94. Em 25 de julho do ano de 2001, Roland Dev foi morta a tiros por 3 homens armados e mascarados do lado de fora de seu bangalô em Delhi. Ela foi atingida 5 vezes, 3 tiros na cabeça e 2 no corpo. Os homens armados fugiram do local em um carro Maruti. Ela foi levada para o hospital próximo, mas foi declarada morta. A principal pessoa acusada do assassinato, Sher Singh Rana, mais tarde se entregou à polícia. Rana supostamente alegou ter assassinado Roland Dev para se vingar dos homens de casta superior que ela matou do massacre de Berremai. Imediatamente após o assassinato, a polícia foi acusada de incompetência no tratamento do caso. Foi alegado que um funcionário do partido pegou revólveres que haviam sido abandonados pelos assassinos e o escondeu. Outras 3 pessoas que estavam na casa dela foram acusadas de saber da existência dos revólveres. Os revólveres então desapareceram antes que a polícia pudesse realizar um teste forense neles. Em 1996, ela concorreu às eleições para o 11º Lok Sabha, representando o partido Samajwadi com uma plataforma de ajuda aos pobres e oprimidos. Ela foi eleita com sucesso no distrito eleitoral de Mirzapur, em Uttar Pradesh. Ela perdeu seu assento nas eleições de 1998, mas foi reeleita nas eleições de 1999. Era membro titular do parlamento quando foi tirado sua vida. No caso de hoje, nós pudemos observar que muitas coisas pesadas foram realizadas desnecessariamente, né? A primeira delas é o casamento de uma menina de 11 anos de idade, que já era totalmente desapropriado e que infelizmente ainda acontece nos dias atuais na Índia, né? Que hoje em dia parece que está sendo muito revisto isso. Eles estão começando uma mentalidade realmente diferente de perceber o quanto isso é nocivo. A outra coisa foi de deixar a moça estéril, sem necessidade nenhuma física disso. Eu achei, nossa, de uma tremenda crueldade, uma tremenda
falta de consideração mesmo. E o caso em si todo, né? Uma questão familiar que foi mal resolvida e... Lógico, sempre a violência, essas questões são, se puderem ser evitadas, que sejam, com certeza. Mas no caso dela, ela precisava lutar para poder provar o seu valor na sociedade. E foi o que ela fez, né? Durante toda a sua vida. Eu achei um caso bastante interessante. Esse caso ele tem algumas... Dá para tirar alguns exemplos e... É inevitável você colocar de um lado ou de outro se ela é uma criminosa ou se ela é uma heroína ou uma justiceira. Entende? Eu acho que a questão dos assassinatos é muito por conta do que ela sofreu durante toda a vida dela. Ela teve uma vida difícil, se envolveu com gangues, entendeu? Eu não vou colocar aqui, como eu já falei para Roberto, eu não vou colocá-la aqui como num pedestal, como se ela fosse uma heroína, justiceira, porque ela tirou a vida de muita gente também, apesar de ter tido motivos para isso. Pode-se considerar que ela sim é uma justiceira. Estando errada ou certa, ela é uma justiceira. Ela é conhecida na Índia como a rainha dos bandidos, né? E comparada também como uma rainha do cangaço, vamos dizer assim, da Índia. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vale ressaltar, se você não deixou seu like ainda, deixe seu like, se inscreva, comente e ative as notificações do canal. E muito obrigado. Obrigado a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.